Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão. Uma satisfação voltar a conversar contigo, uma satisfação voltar a conversar com a população de Blumenau através do Fala Vereador. Vereador, uma notícia boa que nós recebemos aí no mês passado, no final do mês passado, e aconteceu na sua gestão, quando presidente da Câmara de Vereadores, que foi justamente aí a possibilidade do canal aberto da TV Legislativa, né? Coisa boa, né? Graças a Deus, e meu agradecimento a toda a equipe que trabalhou esta matéria desde o ano de... Já em 2012, quando o pessoal da TVL trabalhava esta preocupação, já era vereador, depois através da atuação da Câmara de Vereadores, da mesa diretora, juntamente com a direção geral, especialmente o nosso ex-diretor-geral da Câmara de Vereadores, José dos Reis Garcia, nos ajudou a articular muito bem essa situação dentro do Congresso Nacional, dentro do Ministério das Telecomunicações, e felizmente agora, mesmo eu tendo saído da condição de presidente, vem a resposta positiva para a cidade de Blumenau, tendo em vista que com a abertura do sinal, fatalmente muita gente que não tinha acesso aos trabalhos da Câmara de Vereadores vai tê-lo a partir de agora. Esperamos que antes do final do ano esse canal aberto, o sinal aberto já esteja colocado à disposição da população para facilitar o acesso à população ao trabalho do conjunto dos senhores vereadores. Importante essa abertura, né? A comunidade tem a oportunidade de todas as camadas sociais de assistir aí o trabalho dos parlamentares, de acompanhar, né, o trabalho dos parlamentares. Traduzo isso em talvez duas palavras: transparência e publicidade. Este foi o mote do meu trabalho enquanto vereador e o mote do trabalho que continua sendo praticado por mim enquanto vereador e foi o mote do trabalho meu enquanto presidente desta casa. Saiu um levantamento, inclusive, da sua gestão enquanto presidente, uma economia aí de algo em torno de 2 milhões de reais aqui da Câmara de Vereadores. Foi uma economia substancial dentre todos os anos. A Câmara de Vereadores deve ter devolvido cerca de 60 milhões de reais ao longo da sua história para os prefeitos municipais e tive a felicidade de fechar o ano de 2014 com uma devolução de mais de 2 milhões de reais para os cofres públicos. Embora o grande legado da minha gestão para a Câmara de Vereadores foi a construção e a preparação do grande patrimônio que a Câmara de Vereadores tem, que é o seu patrimônio permanente, que é o seu quadro permanente de servidores concursados da Câmara de Vereadores. Indiscutivelmente, a grande contribuição que foi dada para a cidade de Blumenau, com esse patrimônio incomensurável para a nossa Câmara de Vereadores, tendo em vista que, sendo assim, poderemos dar e colocar à disposição da cidade de Blumenau um trabalho cada vez melhor. O vereador Vanderlei, ao longo do seu mandato, o senhor persegue uma demanda, tá, que é justamente aí a abertura da SC 420, que liga Blumenau a Guabiruba, né? O senhor tem buscado, tem ido atrás, tem ido a Florianópolis, a capital do estado, tem mobilizado aí as lideranças de toda a região neste sentido. Como é que está essa situação? Será que nós vamos ter o sonho de ver concluída aí a SC 420 algum dia? Olha, eu penso que sim. Eu sou da parte da sociedade que sou otimista, até porque procuro responder esse otimismo com trabalho. Há cerca de uma década trabalho nesta proposta, desde que quando nós incluímos o roteiro rural, numa parceria com o roteiro rural de Pomerode, Blumenau, mais a SC 420 dentro do PPA do Estado, há cerca de quase uma década, eu venho insistindo nessa proposta, venho trabalhando e felizmente tenho o apoio hoje dos 5 municípios, 4 municípios diretamente afetados, que é o município de Blumenau, município de Guabiruba, município de Brusque e de Gaspar, e também agregamos aí o município de Botuverá, que vai ser fatalmente, diretamente beneficiado pela pavimentação da SC 420. Neste momento, depois de termos trabalhado e encaminhado para a inclusão no orçamento do Estado através do orçamento regionalizado, neste momento eu acompanho, juntamente com o prefeito Matias de Guabiruba, nós acompanhamos. Estamos esperando agora, no final do ano, a aprovação do orçamento do Estado
em o orçamento do Estado ser aprovado conforme foi democraticamente encaminhado pelas comunidades. A partir de então, o prefeito Matias, já conversamos com o prefeito Matias, já conversamos com todos os vereadores envolvidos nesta situação, com todas as comunidades envolvidas nesta situação, especialmente o Conselho de Empreendedores do Grande Garcia. Em isto acontecendo, fatalmente o governador vai ser convidado pelo prefeito Matias a estar ou em Gaspar Alto ou no município de Guabiruba, dando a data de quando o governador do estado vai estar encaminhando a pavimentação da SC 420, que é uma importante via de ligação com o sul de Blumenau e outras cidades que fazem divisa com o sul de Blumenau, mas uma via que, por exemplo, Marcão, vai nos facilitar e vai facilitar a quem mora em Blumenau, por exemplo, sair para São João Batista, sair para Nova Trento, sair para Tijucas e, inclusive, sair para Florianópolis. Abre uma via alternativa neste momento em que o mundo discute e nós aqui em Blumenau discutimos mobilidade. Por isso, uma importante obra, um importante projeto que venho trabalhando e vou continuar trabalhando como sempre trabalhei. Vereador, é importantíssimo para Guabiruba, para Brusque, é importantíssimo também para o município de Gaspar, mas muito importante para o município de Blumenau esta obra, porque Blumenau não tem alternativas viárias, né? Ou ela sai pela, né? Ou sai aqui pela Rua Itajaí, ou não tem jeito. Né? Para quem acompanha a história, como eu tenho acompanhado e vivi esses momentos, por exemplo, só para relembrar, muita gente trabalha nesse projeto há muitos anos. E você sabia que nas enchentes de 83 e 84 era a única alternativa, a única via alternativa para a saída do município de Blumenau, acesso à capital? Era esta via. E por isso nós, por todas as razões, pelas razões econômicas, pelas razões de circulação, pelas razões culturais, nós vamos continuar e continuamos trabalhando na alternativa de fazer mais esta abertura de Blumenau com os outros municípios. Fundamental, importante, eu falo nos outros municípios, porque hoje quem não pensar no entorno, quem não trabalhar coletivamente, acaba não trabalhando, acaba não fazendo nada. Embora eu seja vereador em Blumenau, tive a felicidade de, um determinado momento, em 2013, ter a condição de agregar os prefeitos das 4 cidades, as câmaras de vereadores das 4 cidades, as representações comerciais e industriais das 4 cidades, as representações populares das 4 cidades, e por isso esse projeto deu este salto agora, e era um salto no momento necessário, no momento possível, tendo em vista que, como o governo do estado recebeu recursos federais para fazer a SC 108, fazendo a ligação de Blumenau, ampliar a ligação de Blumenau com a região norte de Santa Catarina, através da ligação com as proximidades aqui de Massaranduba. A outra alternativa que nós precisamos é dar esta alternativa que nós estamos dando e trabalhando aqui para Guabiruba. E já na ponte, Marcão, eu preciso fazer um reconhecimento aos parceiros de Pomerode, quando nós, lá em 2005, 2006, em parceria com Pomerode, nós incluímos as 2 obras no PPA. Incluímos a SC 420, fazendo a ligação com Guabiruba, mas incluímos a ligação Blumenau-Pomerode pelo Wunderwald, também conhecido como roteiro rural, que vem ao mesmo passo, vem quase no mesmo passo, praticamente no mesmo passo, que é uma nova alternativa de ligação da região norte de Blumenau com o município de Pomerode, fazendo a ligação com a região de Jaraguá, que é importante, e com um caminho para o desafogar da circulação das pessoas e da circulação das riquezas produzidas em nosso estado e especialmente na nossa região. O vereador, o senhor, além desse trabalho que o senhor faz aí na luta pela SC 420, o do trabalho parlamentar, né, das reuniões ordinárias que nós temos aqui na casa, participando aí das comissões legislativas permanentes, o senhor também tem uma outra função. O senhor foi reconduzido como, aliás, como o único catarinense, né, membro do Conselho Nacional das Cidades. É uma tarefa... preciso respirar, até porque quando a gente tem uma tarefa na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa região, e quando nós somos chamados, como foi o caso, para retornar ao Conselho Nacional das Cidades, isto nos dá muita responsabilidade, nos dá muito trabalho, mas especialmente nos dá a possibilidade de fazer a contribuição levando de Blumenau aquilo que a nossa região tem de bom para o Brasil, mas podendo trazer do Brasil para Blumenau e para a nossa Santa Catarina aquilo que nós estamos hoje discutindo de bom e encaminhando de bom dentro do Conselho Nacional das Cidades. Então, enquanto vereador representando o estado de Santa Catarina, tenho a felicidade, mas tenho a responsabilidade de ser Conselheiro Nacional das Cidades e tenho participado dessas discussões e desses encaminhamentos e
de lá trazido as contribuições, tendo em vista que, por exemplo, hoje eu sou responsável em Santa Catarina em falar pelo Conselho Nacional das Cidades e em trazer a discussão para Santa Catarina daquilo que o Conselho encaminha, que é de interesse do Brasil, seja em trânsito, seja em transporte, seja em mobilidade, seja em habitação, tudo isso que passa obrigatoriamente pelo Conselho Nacional das Cidades acaba vindo para cá. Por exemplo, neste momento, Blumenau discute a revisão do plano diretor e suas leis complementares. E neste momento estou dando a minha contribuição em Blumenau, tendo em vista de que nós vamos precisar fazer a discussão muito mais ampla na revisão do plano diretor, quando vamos estar aqui pensando Blumenau não com natureza só de Blumenau, mas teremos que pensar Blumenau como um aglomerado urbano ou, eventualmente, pensar Blumenau como uma região metropolitana, tendo em vista que o Estatuto da Metrópole e dos aglomerados urbanos vai ter efeitos em tudo aquilo que depende da nossa vida e da nossa circulação aqui em Blumenau. E temos alguns exemplos aí que já podem ser trabalhados e já podem ser usados, porque o Comitê da Bacia do Itajaí, que cuidou da macrobacia do Itajaí, já trabalhou muito essa questão e agora nós vamos fortalecer esse trabalho e essa luta, resgatando aquilo que já foi construído e pensando naquilo que nós precisamos para o futuro. Tá certo. Além desse trabalho aí junto ao Conselho Nacional das Cidades, o senhor também assumiu aí a presidência do Conselho de Ética da Casa. É verdade. Mais uma atribuição. Mais uma atribuição. Infelizmente, Marcão, infelizmente ou felizmente, a gente tem dificuldade de dizer isto claramente à população, de explicar isto claramente à população. E dentro da Câmara de Vereadores, eu saí da presidência, já imediatamente em janeiro, tinha necessidade da montagem e da formação do Conselho de Ética na Câmara de Vereadores, e eu fui, pelo meu jeito de ser, pela minha prática, eu fui convencido por unanimidade a assumir a tarefa de ser o fiscal da ética, o fiscal do decoro parlamentar. Não só eu, junto com outros colegas vereadores, mas eu, enquanto presidente, eu acabei sendo eleito presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, pela nossa própria compreensão da política, pela nossa própria compreensão da sociedade, pela nossa própria compreensão de como funciona o Parlamento. Então, assumi mais esta tarefa, uma tarefa interna dentro da Câmara de Vereadores de Blumenau, mas que tem reflexos externos da Câmara de Vereadores de Blumenau. E meu compromisso é sempre isto, na política, é defender a ética, defender o decoro, agir com normalidade, para não dizer agir com moralidade dentro da vida pública, porque aqui nós não estamos trabalhando com aquilo que é nosso, nós estamos aqui trabalhando com aquilo que é coletivo. E naquilo que é coletivo nós temos que ser muito ciosos, muito cuidadosos. Ô, vereador, só para que a gente possa encerrar antes de sair desse bloco, o senhor já foi presidente da Casa, tem uma história aqui no Parlamento Blumenauense já de alguns mandatos, né? O senhor aí tem todas as atribuições aqui na Câmara de Vereadores e é uma liderança do Partido dos Trabalhadores ao longo da sua história. Existe a possibilidade, ou o sonho, ou a vontade de repente, ser candidato a prefeito de Blumenau? Olha, de fato, como nós não tivemos uma reforma política profunda, o sistema eleitoral brasileiro precisa de uma reforma política profunda, e se não tiver essa reforma política profunda, o próprio sistema tolhe o desejo, tolhe a capacidade e, por vezes, tolhe o sonho de algumas pessoas a acessarem, a buscarem algumas tarefas, assumirem algumas tarefas dentro desse espectro político. Por isso, neste momento, a discussão minha enquanto vereador é seguir o meu trabalho, acompanhar a movimentação de Blumenau, acompanhar a movimentação de Santa Catarina e do Brasil. E no momento oportuno nós vamos estar aí tomando as decisões que melhor aproverem para a nossa vida na coletividade. E nesta vida na coletividade, fazer o bem, fazer a política com P maiúsculo é o caminho, independente do espaço que a gente esteja, pelo espaço que a gente esteja respondendo. Tá certo. Vereador, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos, pode ser? Te enrolei e acabei não respondendo a pergunta. Não respondeu, pois é. Então, vai aguardar para o segundo tempo. Vamos adiante. Segundo tempo. Segundo tempo. Sempre tem segundo tempo. Tá certo. Nós vamos ao breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. É um só e a gente já volta. Tu me fala.
Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa que tem por objetivo discutir, debater assuntos de interesse da nossa sociedade com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui hoje nos estúdios da TV Legislativa vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Vereador, trabalhar um pouquinho agora nas suas indicações que o senhor tem feito aí, tanto ao governo estadual, municipal e também federal, né, trabalhar em cima aí das indicações que foram feitas, principalmente aí no que diz respeito ao cartão CI. Né? O senhor está querendo aí adequações nessa portaria do cartão CI? Marcão, e esse é um procedimento, indicação, requerimento, projeto de lei, anteprojeto, como queiram, esse é um fato que leva a gente a trabalhar. E o caminho, por vezes, a trabalhar, respeitando as competências legislativas, é encaminhar aos órgãos competentes. É o caso do cartão CI. Nós constatamos que hoje Blumenau possui milhares de pessoas, milhares de famílias que não conseguem acessar as creches públicas. E hoje o cartão CI só é concedido a quem tem filho na creche pública. Está dentro da creche pública. Certo. Hoje, milhares de famílias blumenauenses estão na fila de espera por creche. Essas famílias que estão na fila por creche, elas são prejudicadas duas vezes. Elas são obrigadas a colocar o seu filho numa creche privada ou na casa de alguém e elas não têm o direito ao cartão CI, que é o direito do pai, da mãe ou do responsável pegar o seu filho, levar à creche e depois voltar para o ônibus sem ter que pagar uma nova passagem de ônibus. Certo. O que nós estamos querendo com a ampliação do cartão CI ou a adequação do cartão CI? Que todas as famílias, todos aqueles que tenham crianças sob sua responsabilidade em idade de creche e que não tenham acesso à creche pública, que eles possam se utilizar do cartão CI. Então, é uma pequena contribuição, mas uma contribuição substancial que nós poderíamos e que poderemos dar a essas pessoas que precisam. Como a competência é do prefeito municipal, o encaminhamento dado ao prefeito municipal para que ele regulamente esta matéria. Mesmo porque tem muitos pais que não têm acesso à creche pública, né? Por N motivos, mas principalmente por falta de vagas. Aí o senhor gostaria que esses pais aí, né, que faz um grande esforço para pagar uma creche particular, porque tem que deixar o seu filho lá, teria direito também a esse cartão CI. Isto, dar a quem mais precisa. A quem mais precisa é a todos, especialmente aqueles e aquelas, para ter acesso a esse direito, eles precisam estar com seus filhos inscritos para o acesso à creche municipal. Logo, se esses filhos estão na fila de espera, se essas crianças estão na fila de espera, logo os pais, mães ou responsáveis terão direito a esta vaga. E para não dizer que nós não falamos de número, hoje, numericamente, mais de 10 mil inscrições existem aguardando a vaga em creche. De fato, aproximadamente 3 mil crianças hoje estão aguardando novas vagas em creche. E, infelizmente, o governo de Blumenau toma uma medida contrária, inclusive às orientações nacionais, e o governo de Blumenau retira ou partilha as vagas em creches para as crianças de 4 a 5 anos, no pré-escola, o nosso conhecido pré-escola. Antigamente, eles ficavam o período integral na creche. Hoje, o município de Blumenau prejudicou essas famílias, as famílias que têm crianças com 4 ou 5 anos. O município de Blumenau reduziu, aqui em Blumenau, contrário ao que diz a legislação nacional, contrário ao espírito da educação plena, o município de Blumenau reduz de 8 para 4 horas o direito dessas crianças ficarem nos educandários. Logo, cria mais um problema para a cidade de Blumenau, para muitas famílias que vão ter problemas, inclusive, na manutenção e no cuidado dessas crianças. Certo. Fazendo uma análise também de outras proposições, o senhor tem pedido aí ao governo municipal, à prefeitura, adequações administrativas, como, por exemplo, permitir a troca de titularidade do IPTU. Infelizmente a burocracia, e como dizem alguns por aí, na verdade, alguns trabalham pejorativamente. Na verdade, uma coisa é a burocracia necessária, o cuidado necessário, outra coisa é a burocracia que alguns trabalham. Por que eu digo isto? Porque nós todos que vivemos em Blumenau, e quem vive em Blumenau e quem é gestor em Blumenau, sabe que pelo menos 40% da cidade de Blumenau, 40% dos lotes do município de Blumenau, eles não têm ainda o direito a ter a escritura definitiva, por várias razões. Podem começar pelas mais de 500 ruas de placa amarela.
E o que Blumenau fez na última década? Anteriormente não funcionava assim. Anteriormente, a pessoa com um contrato de compra e venda registrado no cartório, a pessoa trocava a titularidade do IPTU, da água, do lixo, do esgoto ou da energia. E hoje, infelizmente, no município de Blumenau, tanto o prefeito passado quanto o atual prefeito não tomaram tento desse mal feito que fizeram aqui no município de Blumenau, estão impedindo as pessoas de fazerem a troca da titularidade dessas obrigações para com os municípios. Logo, quem não tem escritura e vende o imóvel vai permanecer com as obrigações sobre o imóvel. E quem compra o imóvel não pode assumir as obrigações que efetivamente assume quando compra um imóvel. É bem verdade. Muita gente vai dizer, mas por que não tem escritura? Não tem escritura porque Blumenau não implementou, embora tenha recebido muitas alternativas, Blumenau não implementou um macro programa de regularização fundiária no município de Blumenau. E poderia ter feito isso quando eu, já há alguns anos, digo aos prefeitos que eles deveriam, sim, de fazer em Blumenau, pegar a Lei 11.888, que é a Lei Federal da Engenharia, Arquitetura e Urbanismo Pública, e implementar no município de Blumenau, buscando recursos, inclusive, para a regularização fundiária no município de Blumenau. No entanto, como essa não é uma prioridade dos governos, acabamos seguindo nesses problemas. Vereador, um dos grandes questionamentos que o senhor tem feito na tribuna da Câmara, insistentemente, podemos dizer assim, é com relação aos reclames da nossa comunidade com relação ao macadame, né? Essa é uma longa, né, um longo questionamento que o senhor tem feito na tribuna da Câmara. Inclusive, agora o senhor foi mais a fundo. O senhor quer saber quanto está se gastando em macadame e quem está testando a qualidade desse material que está sendo colocado nas vias públicas aqui da cidade. Verdade, Marcão. São tantas emoções e, às vezes, para cuidar do todo, para fazer o nosso trabalho de fiscalização da aplicação dos programas municipais, nós temos que ter, às vezes, um trabalho hercúleo. E este é mais um dos trabalhos que nós temos feito. Blumenau, é bem verdade que Blumenau sempre teve problemas com chuvas. É bem verdade. Agora, Blumenau nunca passou por tantos problemas de circulação no município de Blumenau, nas vias de Blumenau, como tem passado nos últimos tempos. E aí o que nós constatamos? Nós constatamos que a partir de 2013 fizeram mudanças no sistema de macadamização no município de Blumenau e, na verdade, não estão utilizando, na nossa compreensão, de um macadame. Até já batizamos isto. Ou é maca-lama ou é maca-barro. E foi por isso que eu estou pedindo aqui, eu quero saber quem são as pessoas responsáveis pela colocação deste material inadequado, que jogado na rua, vem chuva, acabou. Tem ônibus batendo, tem ônibus indo para Valeta, tem carro indo para Valeta, tem rua que não se circula, tem rua que não vai mais ônibus, tem rua que não vai mais carro, tem rua que quase não se vai mais a pé, em virtude da lama que está sendo colocada no município de Blumenau. Por isso nós estamos cobrando essas informações do Executivo e, além das informações do Executivo, quem são os profissionais que disseram que aquilo ali é macadame. Aquilo não é macadame. Bom, vereador, vamos falar um pouquinho também sobre o transporte público. Nós tivemos aí na semana passada a retirada do transporte público que faz ali Gaspar Alto a Blumenau. Nós tínhamos uma empresa que fazia esse itinerário, atendendo aí não só o pessoal do Gaspar Alto, mas também o pessoal aí da cidade de Blumenau. E foi retirado esse transporte público, foi tirado esse ônibus aí que há quase 30 anos atendia a nossa comunidade. Como é que está essa situação? Na semana passada houve inclusive uma mobilização por parte da comunidade, o vereador foi chamado, levou a TV Legislativo, foi registrado aí essa manifestação e o povo não vai parar por aí, eles querem soluções. Por quê? Porque há quase 30 anos eles tinham transporte público e esse transporte foi retirado, né? E a comunidade ficou aí à mercê de carona, ficou à mercê aí de adquirir um veículo, uma moto, uma bicicleta para poder se locomover. Mais um fator dificultador da nossa vida e da vida do povo de Blumenau que tem nos tomado tempo, e nos tomado tempo positivamente. A ligação entre Gaspar Alto e Blumenau, que já existia há exatos quase 30 anos, 29 anos, ela deixa de existir assim por uma ação, primeiro por uma ação da empresa, que não reconhece o que é serviço público,
e depois por uma inação do governo do Estado, através do DETER, através da Secretaria Regional e através do governo do Estado, que permite que uma empresa permissionária do transporte público estadual simplesmente deixe de atender a população. Tanto a população que trabalha, a população que circula, quanto os alunos que fazem estas viagens entre Blumenau e Gaspar Alto. E quem conhece o Gaspar Alto também, e o sul de Blumenau nessa ligação, sabe que o Gaspar Alto, nos últimos anos, ganhou muitos empreendimentos empresariais e que precisa desse serviço para poder a população circular entre os municípios. E aquela população do Gaspar Alto, ela se relaciona 99% só com Blumenau. E, infelizmente, por conta dessa inação do governo do Estado e por conta de uma falta de ação articulada entre as prefeituras de Blumenau e Gaspar, a população agora há poucos dias ficou sem o transporte público entre essas regiões e como os executivos não deram respostas, a população suportou-se e foi procurar socorro nos legislativos. Então eu, juntamente com o vereador Toninho de Gaspar, depois a vereadora Andréia de Gaspar também, articulados pela própria comunidade através da sua associação de moradores, estamos aí instigando o governo do Estado através da Secretaria Regional para que imediatamente dê uma resposta e imediatamente encontre uma alternativa de transporte público entre esses municípios, como já existia há mais de 30 anos. Repito, trata-se de um transporte público. Se essa empresa não quer fazer a linha de Gaspar, Gaspar-Blumenau, ela tem que sofrer uma penalidade, porque as linhas se compensam. Linhas eventualmente deficitárias são compensadas por linhas altamente superavitárias. Então, há necessidade de compensar porque se trata de um serviço público autorizado pelo governo do Estado. Tá certo, vereador. Só para que a gente possa encerrar, hoje a taxa mínima de água é 10 metros cúbicos. Então, quem paga a taxa mínima, quem consumir até 10 metros cúbicos vai pagar a taxa mínima de água. Mas o senhor quer mais do que isso. Né? Tem gente que não alcança nem os 10 metros cúbicos de água. Né? Então, o senhor não quer que 10 metros cúbicos seja colocado, né, como parâmetro para a taxa mínima. O senhor quer diminuir isso aí. Eu gostaria que o senhor falasse desse seu projeto de lei, como é que está essa situação? Olha, Marcão, quando aumentaram a taxa do lixo em 59,5%, eu fui contra nessa legislação. Naquele tempo, quando aumentaram em grande parte dos imóveis de Blumenau a taxa, o IPTU, em até 300%, eu fui contrário. E não parei por aí. Quando fizeram esta modificação na legislação, empurrando de goela abaixo da população de Blumenau a taxa mínima de 10 metros cúbicos de água, enganaram a população. Foi um assalto ao bolso do contribuinte de Blumenau, ao bolso do contribuinte que economiza água, ao bolso do contribuinte e das famílias que não gastam 10 metros cúbicos. Por quê? Quem hoje consome, é cuidadoso e consome 4 metros cúbicos de água, ele paga mais 6 metros cúbicos de água. Só que a maioria não se percebeu que junto com isso, lá vai a taxa do esgoto, que hoje é mais de 100% da taxa d'água. Junto com isso, dentro da equação que calcula a taxa da coleta do lixo, vai a taxa da coleta do lixo. É isso que eu estou discutindo há um bom tempo e é isso que eu encaminhei para o prefeito, para que o prefeito, que é de sua competência, é de sua responsabilidade e competência, juntamente com o SAMAI, para que ele reveja esta legislação, porque o que está acontecendo, na verdade, é uma apropriação indébita por parte do município de Blumenau, por parte do SAMAI e por parte da Foz do Brasil e por parte de outras empresas daquilo que a população não consome. A água é um produto, é uma relação consumidor-produto. O produto é colocado à disposição. Logo, se eu não consumo aquele mínimo, eu não tenho que pagar o mínimo. E nesse mínimo, na verdade, acaba sendo o máximo. Porque, quero repetir, junto com a taxa d'água, nesta equação que calcula a taxa d'água, logo em seguida vem a taxa do lixo, da coleta do lixo, e logo depois vem a taxa do esgoto. E isso fica muito caro para aqueles e aquelas que não consomem os 10 metros cúbicos, e isto é trabalhar contra. Isto, inclusive, leva as pessoas, por vezes, a deixar o desperdício da água por não terem que se preocupar com essa situação. É bem verdade que quem consome mais de 10 metros cúbicos já tem as regras estabelecidas. Agora, quem consome menos não poderia ser assim.
Como é que está a situação dessa proposição? Essa proposição está circulando pelos escaninhos da Prefeitura, pelas gavetas do prefeito, pelas gavetas da Procuradoria do município, pelas gavetas do SAMAI, certamente eles fazendo a conversa com a Foz. Agora eu espero que o prefeito mande o mais rápido possível para a Câmara de Vereadores ou administrativamente resolva essa coisa e a pessoa só pague por aquilo que efetivamente consumir e produzir. Tá certo. Vereador, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Muito bem, Marcão. A pauta da cidade é grande, as demandas da cidade é grande, os fatos nos levam a muito trabalho. No entanto, à medida do possível, nós, aqui pela TVL, através do Fala Vereador, através das sessões ordinárias, através da nossa atuação no gabinete, a nossa atuação na comunidade, ou das nossas assessorias, ou dos meios de comunicação que a gente se utiliza, à medida do possível, nós tentamos prestar contas do nosso trabalho e dar respostas à população daquilo que a população espera de um parlamentar colocado numa Câmara, no porte da Câmara de Blumenau. Um vereador na Câmara de Vereadores de Blumenau, ele tem responsabilidade para muito além do que aquilo de ser eventualmente um auxiliar ou um fiscalizador. Ele tem que ser fiscalizador, tem que ser proponente, tem que estar vigilante e estar atuando em todos os espaços, seja em Blumenau, seja em Santa Catarina e seja no Brasil. À disposição, à medida que o tempo permitir. Ok, obrigado e sucesso. Conversamos no Fala Vereador de hoje com o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, liderança do PT aqui na nossa cidade. Fala fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar de Blumenau. Um abraço a todos. Até lá.